Romanos capítulo 5, versículo 15. Amém, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 15. Diz o seguinte: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos orar. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, as nossas vidas através da sua palavra nesta noite. Que possamos, Senhor, aprender ainda mais hoje, Pai. Fala conosco, Deus, esse é o nosso pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o texto está falando sobre a incomparável dádiva de Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, especificamente nessa parte que eu li, ele está fazendo uma analogia. Analogia é uma comparação. Ele está comparando Adão e Cristo. Essas são as duas coisas que ele compara. De um, nós temos a transgressão. De outro, nós temos a vida. Essa é a comparação que ele vem trazer. E para nós lembrarmos o que ocorreu, né, Gênesis 1 e 2, Deus cria tudo muito perfeito, tudo muito bom. Porém, no 3, Adão peca, o pecado entra no mundo e com o pecado a morte. De tal maneira que no capítulo 6 de Gênesis, Deus olha para a humanidade e fala assim que o mal está continuamente no meio deles. Eu vejo só o mal. Então Deus mata a todos, exceto 8 pessoas, que Noé e sua família, né? Então, a pergunta que me move aqui nesse texto é: por que a dádiva de Cristo tem tanto poder para salvar? E a resposta está aqui no texto. É isso que nós iremos ver agora. E já entrando aí no primeiro ponto, o primeiro ponto eu coloquei aqui que há uma diferença entre Jesus e Adão em sua eficácia. Porque se você ler o versículo 15, Paulo fala o seguinte: olha, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Por quê, Fábio? Porque em um muitos morreram por causa da transgressão de um homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva por um só, Jesus Cristo. Então, a diferença em Adão é que Adão, quando peca, teve uma eficácia, porque o pecado de Adão, irmãos, alcançou a toda a raça humana. Então foi eficaz nesse sentido. Eu e você, infelizmente, nascemos pecadores. Nascemos com essa maldição em nossas vidas. Talvez você possa se perguntar, e você tem direito de fazer essa pergunta: Fábio, mas eu não fiz nada. Sim, você não escolheu nascer assim. Por quê? Porque Adão, lá no jardim, representou toda a humanidade. Porque Deus quis assim. Inclusive, eu gosto muito quando o Agostinho fala que lá no jardim, Adão tinha duas opções: pecar e não pecar. Nós hoje,
Nós não temos essa opção de escolher não pecar. Não temos. Só a temos quando Cristo vem e nos resgata. Nos salva, nos transforma e nós convertemos a nossa vida a Cristo. E na glória, Agostinho também fala que aí sim nós poderemos falar que nós não poderemos mais pecar. Mas isso a gente está aguardando. Mas o fato é, houve essa eficácia em Adão, porque em Adão muitos morreram. E quem são esses muitos aqui? É eu e você. Eu e você. Fomos atingidos, fomos impactados com isso. O mundo foi impactado com isso. E Cristo? Por um homem, ainda mais muitos vivem. O que significa, Fábio? Qual que é a eficácia de Cristo aqui, então, nesse ponto? A eficácia de Cristo é que por um homem o pecado alcançou a todos, mas através de um único ato, de um único homem, Cristo Jesus, todos aqueles que um dia creriam em Cristo, teriam seus pecados perdoados, seriam alcançados e regenerados por esse Cristo. Essa é a eficácia de Cristo. E esses muitos aqui que são alcançados é a igreja. É todo aquele que um dia irá falar, Jesus é o meu Senhor. Eu amo a Jesus e a minha vida agora é pautada no que a Bíblia diz. As minhas atitudes agora é pautada no ensinamento de Cristo. Isso é, você foi alcançado. 1 Coríntios capítulo 5 reforça isso. Perdão, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, vai falar o seguinte, olha, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então essa é a eficácia. Em um, nós nascemos mortos. No outro, Cristo Jesus, nós recebemos vida. E essa vida é a vida que Deus sempre quis que nós tivéssemos desde a criação. Essa é a obra de Cristo nas nossas vidas. Essa é a eficácia de Cristo. Timóteo também, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 10, reforça ainda mais. Ele falou assim, ó, Cristo Jesus, nosso Salvador, tornou inoperante a morte, a maldição que nós tínhamos em Adão, e trouxe à luz a vida. Jesus nos trouxe o quê? A vida, nos vivificou. E a imortalidade por meio do Evangelho. Jesus Cristo é glorioso, irmãos. Você em Cristo recebe a luz, a vida, a imortalidade por meio do seu Evangelho, da sua palavra, que é a palavra final de Deus, a revelação final de Deus, a vida. Em Cristo, todos os que crerem receberão essa dádiva, essa graça de serem vivificados. Mas o interessante aqui nesse ponto é que essa eficácia de Adão, por mais que seja eficaz de alcançar a humanidade, de nós nascermos assim, enfim, teve até um visitante da sala de adolescentes, ela veio hoje novamente, que ficou escandalizada, porque nós estávamos falando que criança nasce pecadora. Vixe! Aí nós explicamos, ela compreendeu. Mas essa eficácia de Adão de alcançar a todos, ela pode ser anulada. Ela não é inanulável, ela não é aquilo que é tão poderoso que nada pode tirar. Não, ela pode ser anulada. E onde que ela pode ser anulada? Em Cristo. A maldição do pecado, ou seja, a desobediência de viver contra Deus é revertida, é anulada em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a eficácia da salvação, da graça, da dádiva, ela é impossível de ser anulada. Ninguém pode falar para você, não, olha, você foi salvo e agora eu estou anulando a graça de Cristo sobre você. Eu estou anulando o poder de Cristo sobre a sua vida, você não tem mais o Espírito Santo, você não tem mais as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você não tem mais como ser salvo.
Ninguém pode anular isso. E João, capítulo 10, versículo 27, fala assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um dia, sendo ovelha de Cristo, você sempre vai ouvir a voz do Pai. Porque você é ovelha dele. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus conhece as suas ovelhas, eu as conheço. E as minhas ovelhas me seguem. As ovelhas verdadeiras de Cristo, que foram alcançados pela vivificação eficaz de Cristo, seguem a Jesus. Não retrocedem no seu chamado, não retrocedem diante das dificuldades. E que dificuldades que nós passamos na vida? Várias. É dificuldade em todos os ambientes. Cedo ou tarde nós teremos. No trabalho, sempre tem um BO no trabalho. No financeiro, né? Sempre tem. Mas nós nunca deixaremos de seguir o nosso Senhor. Porque essa graça, essa dádiva, ela não pode ser cancelada na sua vida. Não é igual o nosso cartão que por nós não pagarmos é cancelado. E só recebemos a cobrança. Não. E ele continua, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão. Você jamais, irmão, perecerá. Porque Jesus se deu para você a vida eterna. Ninguém pode tirar essa eficácia da salvação de você. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Então, quem poderá, irmãos, separar você de Deus? Nada. Né? Nem a morte, nem anjos, nem potestades. Nada pode separar você. Porque a dádiva de Cristo é eficaz. A salvação de Jesus Cristo é perfeita. A obra de Jesus Cristo na cruz, enfim, na história da redenção toda, foi a obra perfeita. O sacrifício perfeito. Ele está à direita de Deus, intercedendo por todos nós. E você e eu não podemos ser arrancados das mãos de Deus. Se isso não conforta você, pense sobre isso. Agora não, depois. Será que você já pensou assim, olha, eu estou seguro na mão de Deus? Eu, de verdade, estou seguro na mão de Deus, da mesma forma, sabe quando você vai dormir, que você tranca a porta do quarto, porque se alguém entrar na sua casa, você pelo menos tem uma última porta? Eu tranco a porta do quarto. Mas a segurança de estar na mão de Deus é a segurança de que, se eu morrer, eu sei que eu vou estar com Deus. Se eu viver, eu sei que eu vou estar com Deus. Se eu ficar doente, se eu ficar na cadeira de rodas, eu sei que eu vou estar na mão de Deus. Qualquer que seja a situação, nós precisamos. Eu sei que é difícil. É uma maturidade difícil. Mas Deus está com você. Deus está com nós, irmãos. Em segundo lugar, há uma diferença entre Adão e Cristo aqui na questão da extensão. O que é extensão? É o quanto Adão cobriu. Qual foi a extensão? E aqui o versículo 16, olha, não pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aqui a gente começa falando, parece repetitivo, mas não é, mas o pecado de Adão alcançou a todos. Todos, teve o alcance de alcançar todos. Você vai dizer, não, o pecado alcançou apenas o estado de Goiás. Não, o pecado alcançou só o Brasil. Não, só a Europa. Não. Cobriu essa extensão toda. Mas, não querendo falar dessa questão de extensão apenas, e lembrando, volta lá no Gênesis 3, quando Adão peca, eu fiquei impactado, é uma coisa à toa, né? Qual foi o pecado de Adão? O que ele fez? Comeu. Aí gente, comeu. A raça inteira foi condenada porque Adão comeu. Aí rapaz, né? Mas aí a gente
para e entende como Deus de fato é. Deus não muda, irmãos. Porque todo pecado para Deus é pecado. E qual foi a ordem de Deus? Olha, você não pode comer disso aqui. A partir do momento que Adão come, foi o suficiente para Deus falar assim, olha, condenei todos os seres humanos, porque eu não aceito o pecado. Eu sou Deus. E aí eu fiquei pensando, gente, mas pra gente parece algo tão ínfimo, algo tão simples, né? Foi lá e comeu. Vamos usar a maçã aqui? Não foi maçã, a gente nunca vai saber ainda, só lá na glória. Vamos lá, o cara comeu uma maçã. O que é uma maçã? Fosse no Brasil, a gente fala assim, vamos dar um jeitinho brasileiro. Vamos relevar isso aí um pouquinho, Deus? Mas Deus não é assim, irmãos. Deus é justo. Sempre justo. Deus nunca vai deixar de ser justo. Deus nunca vai deixar de odiar o pecado. Então, por causa de uma comida, Deus condenou todos os seres humanos. Todos. Por causa que Adão comeu. Sim, esse é seu Deus, esse é o meu Deus. Sem chorar. Ele é justo. Ele odeia o pecado. E mais, ele falou para Adão o seguinte, olha, por sua causa, Adão, a terra está amaldiçoada. Aí eu lembrei do pastor João, do livro que ele leu, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Mas não interessa, a culpa é sua. Vou nem entrar nesse assunto, né, pastor? A culpa é sua, Adão. Toda a maldição da terra é sua. E não é só a terra que é amaldiçoada. No sentido de terremotos, de tudo que você pode imaginar que existe hoje na terra é por causa de Adão. O impacto foi muito grande. Mas também o universo foi impactado. Por quê, Fábio? Eu acredito sim que o universo também foi alcançado pelo pecado de Adão. Por quê? Porque em Apocalipse fala que Deus vai criar novos céus e nova terra. Céu para mim é o universo. Eu não vejo outra coisa de cima de mim a não ser céu assim. Então eu acredito que até o universo foi impactado pelo pecado de Adão. Porém, agora a comparação em Cristo, o dom de Cristo, ele traz perdão para todos os que creem. Essa é a diferença, só que a extensão da graça de Deus é um pouco diferente, porque ela é incalculável. Por um pecado de um pecado, Deus olhou para aquele pecado e condenou tudo. Um pecado. Na cruz, irmãos, quando Cristo vai lá, sobe na cruz e morre, quantos pecados Jesus pagou? Milhões de milhões de milhões, porque todos os que crerão um dia, não sei quando Jesus vai voltar, todos que irão crer um dia, Jesus pagou os pecados. Então, por isso que ele está falando que a extensão do que Cristo fez é muito maior do que o que Adão fez em um pecado. Porque na cruz, Jesus pagou milhões e milhões e milhões e milhões, que é incontável, é imensurável. De pecados, ofensas, transgressões, desvios, más condutas, pecados do pensamento, enfim, tudo que você quiser. Mas é nesse sentido. Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo, a dádiva de Cristo é muito maior. É isso que Paulo está falando. Entre Adão e Cristo, a dádiva, o perdão, alcançou todos os que creram. E todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Os meus, os seus, talvez dos meus netos, dos seus netos, Cristo pode alcançar. A extensão da graça de Deus é muito maior. Então essa extensão da graça de Deus é maior em Cristo. Cristo morre e todas as pessoas que um dia irão crer terão seus pecados perdoados. Amém? E para a gente finalizar, o terceiro ponto, há uma diferença aqui na essência. Porque em um, o pecado é desobediência. No outro, Cristo Jesus, é a obediência. Olha só o 18, versículo 18. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por meio da desobediência de um só homem. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Então, essa é a comparação na questão da essência. Em um, Adão, a desobediência. E é engraçado que o versículo 14 aqui
vai falar para a gente que Adão é um tipo de Cristo que haveria de vir. Se você olhar no finalzinho do 14, fala assim, olha, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, Adão e Cristo, na Bíblia, sempre tem esses paralelos e essas comparações. Um do lado, claro, negativo, do pecado, da desobediência. E é complicado, mas todos nós somos desobedientes. Uma criancinha no seu DNAzinho lá, bonitinho, né, quando está brincando para lá e para cá, já mostra no seu DNA, né, o seu estado, como ele é desobediente. Quem tem filho deve saber mais do que eu. Eu ainda não tive, né, mas eu imagino como é um filho desobediente. Né? Por quê? Por causa do pecado, por causa de Adão, por causa desse homem. Né? Só que do outro lado nós temos o Cristo. A justiça, a obediência de Cristo. E Cristo vem e fala assim, olha, porque eu e o Pai somos um, eu sou fiel ao meu Pai, eu faço tudo o que o Pai pede. E aí eu vejo Jesus encarnando, se humilhando, né? Entrando nesse corpo. Isso é uma humilhação para Cristo, entrar nesse corpo. Ele que tinha toda a glória, ele que tinha toda a autoridade. Ele se humilha e vem e é obediente ao Pai. É obediente ao Pai em tudo. Inclusive na morte, quando ele fala, Pai, olha, eu entrego o meu espírito. Até no último minuto ele foi obediente ao Pai. Só que o engraçado é que um único ato de obediência de Cristo, um único ato, muitos foram feitos justos diante de Deus. Então essa, irmãos, é a mensagem desse texto. Em nós somos condenados, nós somos jogados para baixo, nós somos ruins. No outro, nós somos salvos, recebemos a dádiva, recebemos a justificação. Somos declarados justos diante de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a dádiva. Essa é a comparação. E aí ele vem falar, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é isso que é a glória desse texto. É a comparação do primeiro tipo de Cristo, Adão, com o Cristo que haveria de vir. O que era esperado, o que veio, o que salvou a todos nós. Nós devemos olhar para Cristo, irmãos, e olhar para como grande Ele é. Quão incalculável foi a sua obra. O quão grande em extensão foi e é o poder de Cristo na sua vida. Quantas coisas Cristo já não mudou na sua vida. Porque Ele tem te feito justo. Enquanto tu está firme com Ele, Ele tem mudado a sua vida. Não tem um, né? O meu pai que está aqui, eu lembro até hoje. O dia que ele ficou crente, ele ficou até mais bonito. Mas é verdade. Até nisso, né? Até nisso. Deus vem e nos faz novas criaturas. Porque em Cristo nós somos feitos justos, irmãos. E essa é a mensagem para hoje, irmãos. Que Deus possa abençoar seu coração. Você possa olhar para esse texto e olhar para a maldade que nós tínhamos em Adão e a dádiva, a graça, o benefício que nós temos em Cristo. E escolher, falar assim, eu quero viver com Cristo. Eu quero andar com Cristo. Eu sei que a minha vida já foi mudada. Eu sei que meus pecados já foram mudados na cruz do Calvário, então eu sou justo. Porque o único ato de obediência na cruz foi o suficiente. Da mesma forma que eu não escolhi lá ser salvo, Deus escolhe me salvar para me alcançar, para mudar a minha vida. Amém? Vamos orar. Deus Pai, em nome de Jesus, Deus, nós damos graças, Pai, porque o Senhor é maior, a sua obra é muito maior. Em todos os sentidos, Pai, o Senhor veio e fez aquilo que precisava, Pai, nas nossas vidas, Pai, nesse mundo. E o Senhor fará ainda mais. Haverá novos céus, haverá nova terra, nossos corpos serão transformados, estaremos, Deus, aqui na igreja te servindo até esse dia.
Que o Senhor Deus, Pai, venha nos dar força. Venha abençoar cada vida, Deus, cada um de nós, Pai. Entregar, Deus, os pensamentos, cada coisa, Pai, em nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Não é fácil, Pai, que nós possamos, Deus, te glorificar, porque o Senhor é o centro de tudo, Pai, da nossa casa, o centro aqui na igreja, nos louvores, Pai, na mensagem, em todos os momentos. É o Senhor que é o centro, é o Senhor que é glorificado, é o Senhor que é maior. Então, Pai, eu lhe peço, Deus, abençoe as nossas vidas, Pai. Possamos, Deus, nos alegrar, Pai, na Tua presença, na Tua palavra e com os Seus desígnios, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, Pai. Amém, irmãos. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Então, coração silencioso, estamos encerrados. Deus abençoe.